Salve galera, beleza? Tá começando mais um Todo mundo pode. Eu sou Hélio Lima. Eu sou a Preta Thaís. E junto a gente tem aqui nesse espaço bate-papos, conversa, trocações de ideias, né? Sim. Eu falei outra palavra, acabei esquecendo, enfim. E hoje, antes eu quero fazer aqui um merchan. Hoje eu tô aqui usando um cabelo... muito obrigada. Da Preta, né? Que é o espaço dessa mulher maravilhosa que trança cabelo, né? Sim. Ela, além de ser dona de podcast, dona de casa, professora, ela ainda tem tempo de trançar cabelo e ela tem aí o seu Instagram, que é o Da Preta, que você pode seguir e agenda com ela aí pra fazer suas tranças, nagô, box bride, enfim. Isso, só chegar lá que a gente... Só chamar que eu atendo. Exatamente. Então, vestindo hoje Da Preta. Aí, Merchan feito. É isso, tá pago. Bem, a pessoa que eu convidei hoje é uma pessoa que eu tenho um carisma muito grande por ele. Nós trabalhamos juntos por um bom tempo. Eu tenho um grande respeito por ele. Eu acho ele uma pessoa incrível, uma pessoa de uma calmaria. Sim. Maravilhosa. E para fazer a bio dele foi bem difícil porque ele tem muita história para contar. E pegar pontos para falar sobre ele foi difícil, porque ele tem muita bagagem. E a gente ficou até um pouco assim, meu Deus, como entrevistá-lo, né? Pois é, como ele é um daqueles convidados que a bio é gigante e parece que ele tem 195 anos. É verdade. Né? De tanta coisa que ele já fez. Mas enfim, vamos apresentá-lo, né? Vamos, bora. Ele tem 47 anos, nasceu em Ribeirão Preto, é cientista social pela Unesp, com mestrado em políticas públicas pela FGV, além também de ser artista visual. Ele é filho caçula de uma família com 12 irmãos, seus pais, seu Eritiano, um sapateiro, e a dona Idália, uma dona de casa. Ele foi professor de História e Geografia e, em 2003, ingressou no Instituto Ayrton Senna, onde atuou por quase 20 anos na implementação de programas educacionais. Eu sou uma pessoa na qual participei desses programas do qual ele gestoriava. Em 2020, fundou o Instituto Da Cor, uma ONG focada no combate ao racismo por meio de dados, evidências e apoio às políticas de equidade racial. Eu quero saudar e apresentar a vocês esse cara que eu tenho admiração, respeito, carinho e gratidão, Elton Souto. Uhul! Maravilhoso! Obrigado por ter aceitado o convite na sua agenda difícil. Salve todo mundo, obrigado Hélio, obrigado Preta, obrigado. Primeiro, quem agradece pelo convite sou eu, né? A possibilidade da gente conversar e a possibilidade da gente cruzar histórias e conversas e tudo nesse momento da minha vida, né? E nesse momento da vida de vocês também. Então isso que você trouxe é muito recíproco, também admiro e acompanho o teu trabalho e a tua vida, né? Ao longo desses 20 anos já, quase, né? Quase. E é sempre foi sempre incrível enxergar o tanto que vocês fizeram, tanto que vocês avançaram, tanto que vocês cresceram. Acho que desde aquele tempo, né? Já existia um potencial e um embrião ali de muita coisa nascendo e pulsando. E ver tudo isso se concretizando é muito feliz, é muito bom. A gente fica contente. Nosso primeiro contato foi em 2005. Isso mesmo. Eu tava eu tava estudando ainda, é verdade. Tava estudando e aí eu conheci o Elton. Você tava no ensino médio. Tava no ensino médio. Isso. E olha que loucura, você tava no ensino médio e eu tava casando pela primeira vez. Olha só. Meu Deus. Faz parte. Então são mais de 20 anos aí. São mais de 20 anos, incrível. E a gente nunca perdeu o contato. Eu também sigo você, acompanho as suas redes. Acho lindo o trabalho que você faz, enfim, no Instituto Ayrton Senna e agora no Instituto Da Cor, né? Venho acompanhando mais de perto. E acompanhando também sua história, sua família, enfim, você tem uma história maravilhosa e a gente quer hoje bater esse papo com você porque você conte um pouco sobre isso, né? Sim. E assim, porque eu lendo a sua bio, desde os 13 anos você já trabalhava, né? Já fazia algumas coisas.
E como foi pra você, tão novinho, já ter que lidar com tudo isso? Lidar com o trabalho, né? Sim, lidar com essa questão. Não foi algo muito fácil, né? Não foi algo muito fácil. Porque justamente acontece uma coisa importante nesse momento, que é... Eu estudava desenho, né? Quando criança. A minha mãe, eu venho de uma família que tem muita gente que cria algo, né? Que faz poesia, que escreve, gosta de música. Minha mãe contava muitas histórias. E eu tenho um irmão, um dos meus irmãos mais velhos e tudo, que é um desenhista incrível, né? Um artista incrível, sempre foi desde criança. E eu desenhava também um pouco ali no vácuo dele, né? Um pouco ali vendo ele desenhar, e também desenhava e tal. E a minha mãe matricula a gente numa escola em Ribeirão Preto, uma escola de arte, né? Ela vai levar meu irmão. Eu era um menino que ficava sozinho em casa. Para não ficar sozinho em casa, ela me leva junto. Sim. E ela acaba matriculando nós dois. E a professora, ela vira e fala: não, eu vou dar uma bolsa de estudo para os dois, porque a gente morava muito longe e tudo. Então eu estudei 3 anos nessa escola de arte, né? Então eu estudava na escola de manhã e estudava à tarde. Então quando eu começo a trabalhar, a grande ruptura que acontece eu continuo estudando, mas eu deixo de estudar desenho. Eu paro de estudar desenho. Sim. Né? E foi marcante assim, um momento que a professora, né, no último ano que eu fiz, todo final de ano tinha uma vernissagem, tinha uma abertura, uma exposição, assim, e era à noite, sabe, com coquetel, com salgadinho, era um negócio assim bacana. As mães e pais iam. E eu lembro da professora dizendo, né, conversando com a minha mãe, falando: olha, o Elton, no próximo ano, ele já vai começar a ter aulas de pintura, ele está evoluindo, então a gente já vai colocar ele no outro patamar. E a minha mãe falou: olha, infelizmente ele não vai poder continuar, né, porque ele vai trabalhar. Né? E eu lembro da minha mãe se emocionar muito com isso, né? E a professora também. Então não foi uma coisa muito fácil, porque justamente foi dentro de um processo que foi de ruptura. E era um momento também, a gente está falando de 1991. Nossa. Era virada de 91 para 92. E aí acontece, são 2 coisas assim. Eu começo a trabalhar dentro de um projeto educacional, né? Ali em Ribeirão Preto. E naquele tempo, o ECA, por exemplo, o Estatuto da Criança e do Adolescente, ele estava no seu nascedouro, né? O ECA ele era muito recente. Não existia essa história do jovem aprendiz. Então era um trabalho, eram 40 horas semanais, assim. Caramba, era um negócio uma criança de 13 anos? De 13 anos, cara. De trabalhar, de entrar, sabe, 7h30 da manhã e sair 6h30 da tarde. E o dia inteiro, né? Eu era office boy, então, assim, aquele sol terrível de Ribeirão Preto, quente pra caramba. E a gente ter que andar... Caramba! Sabe, ter que enfrentar aquilo tudo. E o dia inteiro. Então eu estudava à noite. Então desde naquela época, a 7ª série, né, hoje 8º ano, foi no ensino noturno. Então começa também, então são várias rupturas, né? Você tem uma coisa de, deixar o desenho, depois encarar o mundo do trabalho, encarar o mundo do trabalho sem muitos apoios, né? Sem muita salvaguarda. Era você meio sozinho lidando com o mundo do trabalho, lidando com o chefe, lidando com situação de abuso, que você não sabia se era situação de abuso ou não. Sim. Situação de racismo, que você não sabia se era situação de racismo ou não. Sim. Então é uma coisa meio sem amparo. E tendo que estudar à noite, que aí é uma outra ruptura, porque aí você vai para o ensino noturno e aí é outra lógica, é outra história, é outra dinâmica também. Outras social, pessoas também, né? É tudo diferente. Sim. À noite a escola já é diferente, né? Aí, eu não sei se eu estou me alongando, mas aí tem outras coisas que vão acontecendo que vão colocando essa experiência dentro de um outro
dentro de um outro lugar também, né? Dentro de uma outra esfera também. Que tem gente que pergunta pra mim: mas não foi bom pra você? Já ouvi isso, né? Não foi bom pra você? Você não se tornou um homem mais íntegro, mais inteiro? Eu falei: não, cara, não, isso não existe. Não. Se eu pudesse escolher, eu ia continuar desenhando, estudando durante o dia e tal, e me preparando para isso, me preparando para minha vida profissional e minha vida estudantil, né? O que acontece nesse meio do caminho também é meio que conhecer pessoas que orientavam, que faziam uma coisa que era legal, que te olhavam de alguma forma, né? Sim. Encontrar no ensino noturno, por exemplo, grandes professores que eu tive, que os caras que não arredavam o pé, sabe? Os caras que não eram... Porque era noturno, os caras não faziam por menos, né? Os caras continuavam se esforçando, dando aula, fazendo um negócio bem feito. Amigos que... Muitos deles são amigos até hoje. Gente que é meu amigo até hoje, que ficou amigo para sempre. Então, eram pessoas que estavam... pensando, dialogando, olhando para coisas que eram coisas também produtivas, interessantes e tal. Então isso foi a história de fazer assim, do limão um pouco de limonada, assim, e se adaptando a essa realidade numa perspectiva mais positiva também. Agora, é violento, né? Agora, você pensar esse processo todo, ele é violento. E aí eu digo que eu fui office boy na época do Plano Collor, né? Caramba! Em plena época do Plano Collor. Então, assim, era uma das ocupações, eu acho, mais estressantes do mundo ser office boy naquele momento, porque as coisas mudavam com muita... Com 13 anos. Com muita Gente, eu tô chocada. Rapidez, sabe? Isaac, chegar em casa, carteira de trabalho. Você fala isso, se lembra muito do meu pai, né? Porque meu pai, ele trabalhou numa empresa há 40 anos. Uhum. Eu não sei, eu não conseguiria trabalhar num lugar 10 anos, assim, socado lá dentro, todos os dias fazendo a mesma coisa. O pai trabalhou 40 anos numa empresa, mas antes dessa empresa... Aos 13 anos ele teve sua carteira assinada. Sim. Ele entregava leite. Aqueles leites que era de vidro, né? E eu ia quase falar o nome da empresa aqui. Quase falo o nome da empresa. Era uma empresa aí famosa. E ele entregava o leite, né? E aos 13 anos ele teve seu primeiro registro de trabalho. Tipo, isso em 1900 e acho que... As bolinhas. 80 e alguma coisa. E, imagine uma criança com 13 anos sendo registrada, ou você com 13 anos sendo registrado. E o que é pior, com 13 anos eu fazia parte desse projeto social e que não tinha nenhum amparo social, né? Sim. Pra você ter uma ideia, os caras faziam o treinamento que a gente passou, assim, era treinamento militar, cara. Era uma coisa assim de ordem unida, flexão de braço. E você com 12, 13 anos tendo que fazer isso. Isso é um negócio meio surreal, né? Surreal. Mas uma pergunta me deixa muito curioso. A minha carteira de trabalho foi assinada com 16 anos. Pra vocês terem uma ideia, não era um contrato de trabalho registrado, sabe? E era muito perverso, porque com 17 anos você saía desse projeto social. Principalmente quando você é menino, é um problema, porque você vai prestar serviço militar. Sim. E você não encontra serviço, você não encontra trabalho em lugar nenhum. Sim. Quando você está nessa fase. Porque a possibilidade de você não continuar é muito grande. Então era muito perverso, né? A empresa que eu trabalhava lá que decide mudar, que decide me registrar antes. Né? Pergunta aí o que você ia... Diga lá. Você já me que respondeu a pergunta, assim, que era tipo exatamente isso. 13 anos, você fazia todo o trabalho ali, tinha que correr pelos lugares, né? Porque você... Office boy. E aí fazendo serviço militar, tipo, gente, como assim? 13 anos, é uma criança, né? E aí quando as pessoas perguntam hoje, mas não formou o seu caráter, Não, você perdeu a infância com isso. Você perdeu o seu momento mais importante, que é... Eu considero a infância
super importante pra nossa vida, né? Que muitas coisas acontecem hoje que, voltando na infância, a gente começa a perceber e fala, nossa, eu poderia ter passado por isso, mas não tô passando hoje. Eu acho isso cruel, né? E aí, vendo você falar, eu pego um exemplo com meus filhos, que pra gente, eles são crianças. Mas a gente tá falando dos anos 90, né? Que... Não, é infernal, né? Essa é pra gente ver também. Acho que até quando as pessoas falam, pô, sei lá, quando tem uma conversa de aquele tempo se fazia, a gente vivia uma série de coisas e hoje é proibido e não sei o quê. Cara, sinceramente, assim, eu vejo isso como um problema muito grande, porque as pessoas que falam isso, parece que hoje elas são adultos muito bem resolvidos, né? E não são. E não são. Parece que a sociedade hoje ela é muito bem resolvida. Não é. E ela não é por conta desse processo histórico. E eu sempre fico pensando em quem não lidou bem. Em quem não sobreviveu a isso. Em quem, antes tudo bem chamar uma pessoa preta de negão, de negona e não sei o que, isso era bullying, isso tudo bem, era uma tiração de sarro e tudo bem. Eu falei, cara, mas quem ouviu? Sim. Quem lidou com isso? Como é que. E será que você se pergunta se isso ficou marcado até hoje? Criança trabalhava e tudo bem. Poxa, mas e aí? Mas e quem trabalhou e quem não lidou bem com esse mundo, com esse universo e com essa coisa, que abandonou a escola por causa disso e tal? Então, assim, não dá pra levar isso a sério, né? Assim, Sim. A gente... Ou romantizar, né? Fazer, não dá nossa, pra porque romantizar você trabalhou e moldou o seu caráter. Não é, não tem que achar isso legal, normal, não. Que nem hoje, eu conversando com uma amiga, e aí ela tava falando que ela transa também, ela é transista. Aí ela falou, Preta, eu tive a minha filha, e a minha filha com 19 dias... eu tive que voltar a trabalhar. E ela voltou a trabalhar com a menina pendurada. Sim. E ela trançando. E as mulheres do salão ficavam, nossa, que guerreira! Olha que linda trabalhando. E ela lá cheia dos pontos ainda, com a bebê pequena. E tipo, não é normal, gente. A gente não tem que achar, nossa, que linda ela tá trabalhando e perfeita. Não tem que romantizar o sofrimento, né? Porque era um sofrimento pra ela estar nesse lugar, né? Sem dúvida. Mas isso é muito louco, né? Porque, principalmente as mulheres, né? A gente tava falando sobre isso ontem, inclusive, né? Tava falando dessa questão de mulher engravida, e a gente viu isso num filme. Foi num bate-papo. Também. Estamos falando que a mulher que engravida, e ao mesmo tempo que ela engravida, ela tá ali trabalhando, tá fazendo aquilo que gosta, né? Ela tem uma criação, os filhos têm uma criação muito diferente daquela mulher que para de trabalhar, para de vivenciar aquilo que ela estava fazendo, e aí ela se frustra. E aí uma mãe frustrada criando filhos vai criar com certeza filhos frustrados, porque não tem problema. Como, né? Isso é muito não afetar, cruel. Né? Exatamente. Os filhos. Mas pegando o gancho que você falou, tinha 13 anos, tal, passou por todo esse processo violento, cruel. Como é que você vai começar a se encaminhar ali no ensino médio e vai escolher sua primeira faculdade? Certo, isso é uma coisa legal de falar, de pensar. Eu tava falando até isso hoje de manhã, assim, na escola do meu filho, que tem uma coisa que é interessante, assim, que eu acho que de alguma forma a minha consciência social ela vai se constituída desde muito cedo, né? Meu lugar na sociedade, mais do ponto de vista social do que do ponto de vista racial. Porque assim, eu acho que eu me entendo como pobre, como vindo de uma origem pobre, muito cedo. Muito cedo. Então eu era o cara que não pedia nada, sabe? Que não pedia material, não pedia roupa, não pedia brinquedo. Eu me virava meio com o que eu tinha ali, com as coisas que tinha.
eu sou mais novo da família, então eu vi muito a situação, eu vi os meus irmãos começarem a trabalhar muito cedo também, todos eles. Eu vi o meu pai e a minha mãe também trabalhando, né, para fazer aquela família seguir adiante, né? Então, de alguma forma, muito cedo eu começo a prestar muita atenção nessas coisas, sem entender totalmente, sem conhecer totalmente, mas já prestando atenção nesses Sim. movimentos todos, né? Nessa história toda. E, por exemplo, eu tenho uma irmã que a gente tem uma diferença de idade, eu acho que, sei lá, uns 10 anos, acho. E a minha irmã estudou jornalismo, né? Na minha família, nós somos 3 pessoas com ensino superior. E essa minha irmã, ela estudou jornalismo. E essa minha irmã, por exemplo, uma das lembranças que eu tenho mais antigas dela era eu muito pequeno, com 7 anos, 8 anos. A Claudete vai querer me matar por causa disso, minha irmã, mas eu sei. Uma das lembranças iniciais que eu tenho dela é ela, cara, na campanha das diretas já. Então, ela chegando em casa depois de comícios sobre as diretas já. Caramba. E ela como torcedora do Comercial de Ribeirão Preto. Ela era uma fanática torcedora do Comercial de Ribeirão Preto, né? A nossa família, a gente vira, acho que quase todo mundo é botafoguense, né? Lá tem o Botafogo e o Comercial. E a gente é quase todo mundo botafoguense, mas ela era comercial e ela brigava pra caramba com os meus irmãos e tal. Então, é uma das primeiras lembranças que eu tenho dela. E a Claudete, minha irmã, como essa pessoa que escreve, que vai estudar jornalismo e tal, ela trazia muitos elementos assim para casa, muitas discussões para casa. Então, livro, revista, jornal, muitas vezes eu via ela fazendo matéria, né? Ela escrevendo coisas. A questão da literatura muito presente em casa, sabe? E uma literatura de protesto, uma música de protesto, sabe? Pessoal que ouvia Geraldo Vandré, que tinha essa pegada. Então tinha uma pegada de insatisfação social assim na minha casa, que hoje eu vejo assim que aquilo ali foi meio que me formando também. Sim. Né? Chegar a revista em casa e a gente ler, a gente estudar. Outro irmão que trazia livro, depois uma irmã vai se formando no magistério, uma outra irmã também vai trazendo esses elementos ali para dentro da discussão da educação, sabe? O primeiro livro do Paulo Freire que aparece ali por essas mulheres, né? Os meus irmãos na lida do trabalho e também trazendo algumas questões ali que você vai pegando de orelhada. E aí quando eu vou então e eu já no mundo do trabalho, né? Quando eu chego no ensino médio e tudo, também já no mundo do trabalho, já nessa história. E aí é muito doido assim, porque o meu ensino médio ele é noturno. Acontece uma coisa que ela é muito complicada, porque eu costumo falar isso, né? Eu fiz o ensino médio nos anos 90. Nos anos 90 é quando o Brasil ele começa a universalizar o ensino. E nesse processo de universalização do ensino, a gente tem um problema que é muito grave, assim, que é a questão da qualidade. Ela não vem, ela não acontece ao mesmo tempo. Até hoje a gente ainda lida e a gente ainda a gente se debate com a questão da qualidade do ensino. Então, por exemplo, nesse processo de universalização é quando começam a ter muitas greves, a gente fica muito tempo sem aula, começa a acontecer uma coisa de faltas, de ausências, de problema de reposição de professores, né, de ter alocação de professores. Então, por exemplo, tudo isso para falar que eu passei quase todo o ensino médio sem aulas de português, para vocês terem ideia. Caramba!
Era sempre cortado o processo, era sempre uma coisa assim, começava as aulas, aí vinha outro professor, aí acabava, ficava um tempo sem professor, depois entrava outro, era sempre um problema, e em português, né? Sim. E aí a forma como eu atravesso essa coisa toda é por meio da literatura, então lendo pra caramba, e da música, né? Então a coisa de ouvir muita música, de gostar muito de música, de se orientar e se ligar muito pelos movimentos da juventude, pelos movimentos musicais e tudo. Então o movimento punk tem uma influência sobre mim que é gigantesca. Então muita gente, quando a gente, como negro e tudo, você tem uma coisa, não, o hip hop e tal. Eu falei, não, o hip hop fui conhecer muito tempo depois. Ele me diz muita coisa, ele me orienta em muita coisa, mas não foi o hip hop que me puxou para uma visão social, talvez, da vida, da juventude e tal. Foi muito mais o movimento punk, ele me orientou muito mais. Caramba, que legal. E até na questão do faça você mesmo, da questão de você não ter todas as condições, mas ainda assim buscar criar, isso me orienta até hoje. Até hoje é um horizonte assim de atuação. Então, muito cedo eu defino que o meu trabalho vai ser numa área, eu ia estudar numa área que fosse social. Né? Então eu escolho as ciências sociais como essa via, porque era uma via de entendimento mesmo da sociedade, de conhecer a sociedade, de conhecer esses processos, e vinha dessa inquietação toda, né? Vinha dessa briga toda e dessa vivência inteira. E quando eu presto vestibular, acontece uma coisa que para mim ela é muito definidora também de outros caminhos, né? Eu sempre conto essa história. Eu chego no ensino médio, no final do ensino médio, nós tínhamos ali, era uma escola só de ensino médio, curso noturno, e tinha, acho que umas 140, 160 pessoas em condição de prestar o vestibular. Uhum. Condição por quê? Estavam terminando o ensino médio. E somente 4 pessoas naquele ano prestam vestibular. Nossa. Caramba. Só 4 entre esses 160 que terminam o curso. Isso para mim, eu sou uma dessas pessoas que presta o vestibular. E eu sou o único que passa. Caraca. Na universidade pública. E aí tem uma questão que puxa, vestibular, um funil, até hoje não existia política de cotas e tal. E uma série de coisas mais difíceis, mais complicadas. Vindo da escola noturna e tal. Então tinha uma situação assim, cara, é difícil passar, tá? Só que para mim a situação mais trágica é, assim, só 4 acharem que podem aquilo. Só 4 jovens acharem que aquilo ali é para eles, que aquilo ali tem a ver com o seu projeto de vida, aquilo ali pode ter a ver com a tua vida, pode ter a ver com o teu futuro. Só 4. Então isso é muito trágico. Sim, total. E essa noção eu acho que eu peguei muito, muito cedo. Tanto muito é que cedo. Depois, entrando nas ciências sociais, o meu trabalho vai ser na área... Eu vou definir a área de educação como um caminho de atuação muito cedo também. Muito Sim. cedo. E como que foi essa sua chegada no Instituto Ayrton Senna? Como que você chegou lá? O Instituto aí já tem um corte enorme assim, salto na história, que eu primeiro defino a educação como um dos caminhos, né? Então a gente termina o curso, estudei em Araraquara, interior de São Paulo, e foi uma escolha minha e da minha esposa, Silvana.
que a gente define lá em Araraquara mesmo, que nós não íamos seguir uma carreira acadêmica, que nós não seguiríamos um mestrado, doutorado logo de cara. Sim. E eu tinha 22, 23 anos, né? Então, assim, para mim não fazia sentido algum continuar. E você conheceu sua esposa? Lá em Araraquara, na no universidade. curso de Ciências Sociais, na universidade, exatamente. Caramba, que Olha, legal. Nós já estamos juntos há 26 anos. Né? Então foi em 97 que nós começamos a namorar. E ali a gente decide que nós viríamos para São Paulo e a gente começa, inclusive, a estudar, a pesquisar lugares no terceiro setor para poder atuar. Isso é uma outra coisa importante que se fale, né? O mercado de trabalho para o cientista social, assim, todo mundo só enxergava a academia, só enxergava o trabalho como pesquisador ou academia. E quando o cientista social ele pode atuar em muitos outros campos, né? Então ali, desde lá cedo, lá naquele momento, a gente já pensa assim, puxa, vamos para essa área. Aí eu venho para São Paulo, a gente vem junto, e começa todo um trabalho aqui. Então, primeiro como professor, escola pública, escola privada, arte educador. Então fiz todo um trabalho também em algumas periferias de São Paulo, na área de arte e educação, dando aula de desenho, história em quadrinhos e tal. Que legal. E quando chega o Instituto Ayrton Senna, chega por uma... O Instituto estava ampliando a sua atuação aqui no estado de São Paulo, né? E eu já vinha nessa condição. É legal falar essa história porque o Instituto Ayrton Senna chegou num momento que eu estava com vários desafios profissionais. Assim, era um ano que tudo que eu estava fazendo, todas as aulas que eu estava dando, todas as oficinas que eu estava dando, tudo que estava acontecendo naquele momento, era 2001, 2002 e tal, tudo ia dobrar no ano seguinte. E vocês sabem o que é isso, né? Assim, tudo ia dobrar no ano seguinte. Elton, você dá 20 aulas, você vai dar 40 aulas. Você vai trabalhar como professor, mas você também vai ser coordenador da área de arte de uma escola. Essa oficina que você dá vai ser uma oficina que agora vai ganhar recurso do governo e você vai também atuar. Então a perspectiva naquele ano, gente, era um negócio assim... Uau, né? Aquela coisa vai ser incrível, vai acontecer um monte de coisa boa, vai ser muito mais do que eu estou fazendo agora. Eu estava realmente muito empolgado. Quando começa o ano, tudo aquilo que eu tinha que parecia que ia ser o dobro, vira metade do que era, vira menos do que era, porque aí não tem um recurso que chega, aí você não avança, as aulas que eram 20 que virariam 40 viram 10, porque por conta de uma série de outras intempéries que eu não vou falar aqui, mas vai virar uma série de outros problemas. Então é um momento que eu estou muito difícil. É um momento que ele é muito difícil. E muito difícil também por essa coisa de, será que esse negócio todo vai dar certo? Será que sabe, vai dar certo sair do interior de São Paulo, continuar morando em São Paulo e avançar nisso? Então é um momento de muita dúvida e muito difícil. Aí quando surge esse cargo, nessa atuação no Instituto, né, como formador, como uma pessoa de acompanhamento às escolas que eram parceiras e tudo, é muito engraçado também, porque acontece dentro de uma série de coisas assim, que eu mando meu currículo não é... ele dá um problema no sistema, no site, então aí depois eu descubro que só o meu currículo entrou, sabe? As pessoas achavam que eu morava no interior ainda, mas não, eu estava morando em São Paulo, porque eles estavam buscando gente no interior, então se confunde, porque na época eu estava dando aula em Sorocaba. Então tem uma série de coisas assim erráticas também, né? E que acaba dando certo. Era pra ser. Era pra ser. Não, e acontece uma coisa maluca, cara, que quando eu lembro na seleção e na formação que teve pra selecionar as pessoas,
Eu lembro do momento assim, eu sentado e pensei assim, falei, cara, puxa, aqui já é incrível ter participado desse dia aqui. Já é incrível, tanto de coisa que eu aprendi, tanto de coisa que eu vi, tanto de coisa que eu falei assim, tomara que esse projeto, assim, de coração, eu pensava assim, tomara que esse projeto dê certo, que alcance mesmo muita gente, que chegue em várias pessoas e tal, porque é um projeto de educação muito, muito, muito bom. Né? Então foi um encontro, assim, com uma educação que eu queria ver acontecer, sim, independente de eu estar participando dela ou não. Então eu lembro que naquele primeiro dia eu já estava me sentindo felizardo. Grato por estar ali. Mal sabia que seriam muitos e muitos dias. Que legal. E aí você começa a trabalhar no Instituto Ayrton Senna, em que ano? 2003, né? 2003. Isso. 2003. E aí, 3 anos depois, eu conheço ele. E a gente se conhece dentro de um programa que você atuava, que era o Superação Jovem. Superação Jovem. E sim, aí eu queria que você falasse sobre isso, que aí é onde a gente se conheceu. Onde se encontraram e tudo mais. Superação Jovem foi uma experiência muito, muito legal, assim, porque, primeiro, trabalhava com uma escala absurda, assim, eram quase 3.500 escolas no estado de São Paulo inteiro. Caramba! Eram as escolas abrindo aos finais de semana dentro de um projeto da Escola da Família, que era do governo do estado, onde se faziam ali atividades culturais e educacionais. E a gente, né, o Instituto foi contratado para poder fazer todo o trabalho de formação, de acompanhamento dos professores. Só que com uma perspectiva de educação muito, muito interessante, assim, porque era, basicamente, ele trabalhava com protagonismo juvenil e convidava os jovens a participarem das soluções dos desafios da sua comunidade, né? E nesse processo, fazer todo um processo de reflexão sobre a sua identidade, sobre o seu lugar no mundo, sobre o seu estar no mundo, sobre a sua atuação e como construir o seu projeto de vida, né? Trazendo a escola, a comunidade e as suas próprias necessidades e vontades também junto. Então, ele é um programa que eu acho ele... Eu gosto muito dele, assim, porque ele tinha uma dimensão poética, social, educacional, assim, que eu acho que a gente achava... Ela era muito completa, né? Uhum. Falava de mundo do trabalho, né? Falava de uma educação numa perspectiva que era uma perspectiva muito libertadora também. Então foi muito legal acompanhar. E outra coisa que era muito bacana, né? A Superação lidava com jovens como eles são. Então não era uma coisa de a gente só quer trabalhar com um jovem que já é engajado, ou só trabalhar com um jovem que já é, sabe, tranquilo, que vai muito bem na escola, ou aquele jovem que já está todo bem organizado nas suas ações, né, com a comunidade. Não era todo e qualquer jovem, sabe? Era uma coisa assim, venha como você é, sabe? E eu achava isso incrível, cara. Não gerava aqueles segmentos, sabe? De jovem que só pensa de um jeito, que só age de uma forma. Era muito diverso. E aí vai rolando umas coisas assim que você tem. E aí, assim, eu conheço, além do Hélio, eu tenho contato com um monte de gente que fez parte desse processo, um monte de jovens que hoje são adultos, Silvinha, Alisson, ai caramba, tem Bárbara, Marcos, Tiago, assim, é uma infinidade de caras, assim, de gente. Francine, encontrei ela dia desses na rua, cara, aqui em São Paulo. Inclusive ela postou essa foto. Ela postou essa foto, encontrou gente assim, cara, vocês e tal. Então, e é toda uma galera assim que se eu for olhar, o que eles foram fazendo depois ao longo da vida. Então você tem empresário, você tem artista, você tem dançarino, né? Você tem professor, aí gente que virou gestor, depois outros médicos, outro virou jornalista, aí não sei o que lá e tal. E os caras foram para caminhos os mais diversos.
E isso que é legal também, não foi uma coisa de formar somente um tipo de jovem, né? Lidava com uma visão de juventudes mesmo, né? Num sentido muito plural. E até um dia desses eu estava com a Mônica, que trabalhou com a gente ali, e eu estava falando para ela, falei, cara, se o Superação Jovem, se ele tivesse a pegada racial, cara, a gente faria uma revolução nesse negócio, assim. E ela estava falando isso, assim, agora é muito impressionante a gente ver que os jovens que mais se engajavam eram os jovens também que se viam muito apartados do sistema educacional tradicional, né? E você tinha muito isso, né? Assim, então, os jovens LGBTQIA+, os jovens negros, muito presentes nessa história, nessa trajetória toda. Né? Então, é um dos trabalhos que eu me orgulho, assim, de ter. Hoje em dia ainda tem ou não esse projeto? Não tem. Não tem? Não tem. O Instituto faz toda uma transição em 2016, 2017 para a Secretaria de Educação, né? E aí tem os processos de descontinuidade e tudo, mas a gente já viu notícias, nós já tivemos notícias de visitar escolas assim, do interior de São Paulo e ter professores, cara, trabalhando com os materiais ainda, trabalhando com essa perspectiva de educação ainda, sabe? Eu ainda tenho meus materiais sozinhos, de apoio ainda. Sabe? Todos guardados, Eles trabalharem assim, sabe? Isso é muito legal. Que legal. Pra quem não sabe, eu fui do Superação Jovem. Era considerado o pior aluno da escola. Minha mãe ia na escola, assim, várias e várias vezes na semana. E foi graças a um professor, o Alcides Vieira, que falou assim, você tem... Eu já dançava na época, né? Mas eu era sempre muito, vamos dizer, meu pai, muito espoleta. E aí eu me engajei no Inspiração Jovem e naquele ano de engajamento eu me transformei em presidente do Grêmio da escola. E aí aquilo foi dando prosseguimento na minha vida de pensar ações do que eu poderia ser. E aí eu vou para Serra Negra no primeiro evento do Inspiração Jovem e tal. E aí eu tenho contato com vários jovens também que também tinham essa perspectiva minha e de escola também, de como a gente... É o que eu falo, o ensino tradicional naquela época pra mim já era tipo... Não funcionava muito. Não funcionava, né? Eu acredito ainda que não funciona, mas enfim. Né? Mas naquele momento que eu fui pra Serra Negra, que eu retornei, fiquei 3 dias em Serra Negra. Foi onde eu conheci a Silvinha, a Alisson. E eu vi aqueles jovens ali em cima, eu falei assim... Eu quero fazer isso. Eu quero ser exatamente... Uma das pessoas que me pegou muito foi o Alisson. Porque é um menino negro, que vem de uma periferia de Brasília. Isso. Então a história dele... Eu olhei, ele não sabe disso. A gente tem contato ainda, mas ele não sabe disso. Primeira vez que eu vi o Alisson, eu falei... Eu quero ser como esse menino. E aí eu usei ele como uma referência por muito tempo nas coisas que eu fazia na escola. E... Eu digo que o Superação Jovem, ele me moldou para ser isso que eu sou hoje, assim. Nessa perspectiva que o Elton fala da educação. Eu odiava a sala de aula. Eu odiava ensino, como era feito e tal. Aquilo era para mim... Eu não ficava dentro da sala de aula, né? Eu batia papo com a escola inteira. Era no refeitório, as tias falavam... Você não tem aula? Não, tia, vamos conversar aqui. Ficava lá batendo papo. E os professores perceberam isso também, né? E eu costumo dizer assim, tem muitos professores no mundo, mas educadores tem poucos. E os educadores foram o que me fizeram e me ajudaram e colaboraram muito para ser quem hoje. O Elton é uma pessoa que eu uso muito como exemplo de vida, depois que eu conheci ele mais... profissionalmente, enfim, a gente começou a ter mais contato e aquilo também me deu uma referência por ser um homem negro atuando dentro de um espaço que, pra mim, eu jamais estaria. E por algum tempo eu fui o garoto propaganda do Instituto. Posso falar? Também. Então, pra mim, você é uma referência enorme, assim, de verdade, assim. Não sei se eu já te falei isso, mas você é uma
puta de uma referência pra mim. De verdade. Obrigado. Poxa, obrigado. Quem agradece sou eu, né? A gente... Isso é muito importante na educação, né? A gente, como educadores e tudo, se não existem as pessoas, né? Se não existem as pessoas, se não existem os estudantes também que de repente sacam isso, né? Sacam em você alguma coisa, sacam naquilo que está sendo oferecido, algo que realmente faça sentido para ele. Sim. A gente também se perde, né? A gente também tem nossas dificuldades, né? Então essa referência ela é muito recíproca, né? Eu falo isso em nome, talvez, de tantas outras pessoas, tantos outros educadores que eu conheço. Sim. A gente também se espelha muito em vocês, né? De alguma forma. De alguma forma, a gente também vê esse referencial, assim, dos caras que... Cara, esses meninos, essas meninas estão fazendo o negócio acontecer, estão fazendo a coisa avançar, estão pegando isso, estão entendendo, estão sacando. Então, isso faz a gente também se movimentar bastante, sabe? Eu acredito muito nisso. E assim, o que te motivou a criar, a fundar, né, o Da Cor? O Da Cor. O Da Cor é uma experiência... Acho bonito falar do Da Cor, porque acho que ele... E até... Obrigado pela oportunidade de falar isso. A gente vem... Acho que o Da Cor, ele vem de um processo histórico, né? Das pessoas que fundaram o Da Cor junto comigo, né? Então, especialmente eu e o Vidal, né? O Vidal Dias da Mota Júnior, né? O Vidal, nós somos amigos há quase 30 anos. Nós estudamos juntos na universidade, né? E o Vidal é um homem negro que é meu amigo de muitos anos, né? E que essas inquietações, elas já vêm de muito tempo. A gente se inquietava muito com essa questão da discriminação racial, da falta de equidade racial, da desigualdade racial. Mas isso era uma situação, e vinha das nossas famílias, vinha desse nosso histórico, né, que eu contei agora há pouco, dentro dessa visão que ela não estava totalmente ainda muito bem sedimentada, mas existia uma inquietação. E a gente sempre falou, a gente vai trabalhar juntos em algum momento, a gente vai pensar alguma forma de trabalhar juntos em algum momento, e nós vamos trabalhar com isso, né? A gente vai olhar para essa questão. Porque a gente também não encontrava espaço para lidar com isso. Uhum. A gente sai a universidade, infelizmente ela não tratou tanto disso. O Vidal ainda participou de alguns grupos de pesquisa. Eu fui mais para a área da sociologia rural e arte também, fui mais estudar nesse campo. Mas alguns professores sinalizavam essa situação. A gente contava nos dedos os estudantes negros que existiam ali. A ideia de aquilombamento, ela não era uma ideia talvez mais clara, mais sedimentada como existe hoje. Sim. A gente se reunia, a gente se juntava e tal, mas não tinha essa perspectiva, talvez essa perspectiva política tão clara, tão sedimentada. Para alguns sim, para outros talvez não, né? Então, vem desse histórico, a gente sempre olhou nessa perspectiva. Só que tem um momento que essa questão ela tem um marco. Então, assim, 2020, com o assassinato de George Floyd, com o movimento Vidas Negras Importam, a gente precisa ter esse momento como um marco, né? É um marco que ele é um marco difícil, porque é justamente no meio de uma pandemia. Sim. É justamente num momento em que... Eu não lembro quem foi que falou isso, mas ela falou isso: puxa, precisou de um homem negro morrer na frente da TV, ser assassinado na frente da TV,
para que as pessoas começassem a se dar conta de que, ei, tem uma questão aqui, tem um problema aqui. E é uma questão que os movimentos negros têm apontado há muitíssimo tempo. Sim. Então, o racismo não nasceu agora, há 3 anos. Os movimentos contrários ao racismo não nasceram agora, em 3 anos. Né? Agora, eu estava falando isso com um amigo. Parece que de 2020 para cá a gente está tendo talvez alguma oportunidade de enxergar essas coisas todas na mesma página. Entendendo as intersecções, entendendo os cruzamentos desse tema, né? Discutindo isso, trazendo isso para os lugares onde não foram discutidos. Né? A própria área de educação, ela carece de discussão da educação para as relações étnico-raciais, ela carece da discussão sobre o racismo. Né? E eu tive dentro da área de educação durante 25 anos. Né? E os movimentos negros sempre ali, né? Sempre, né? Que são talvez os movimentos mais importantes da sociedade brasileira, mais fundantes, mais que olharam muito mais para o futuro, que olharam muito mais para mudança das dinâmicas e das estruturas sociais. Né? Então tem um marco aí que é esse momento de 2020. E eu estava produzindo um livro só de imagens. Um livro só de imagens que fala também sobre o racismo. É como se fossem ensaios visuais. E aí, quando eu estava produzindo uma dessas imagens, que eram com dados, com informações, eu consultei um amigo, falei, preciso de tal informação. Ele falou, você vai ter que procurar isso nos mais diferentes lugares. Aí quando ele fala isso, eu costumo dizer que desce o da cor. Né? Na hora que ele fala essa frase, eu começo a pensar em como que o da cor vai... O que a gente vai fazer de fato. Né? E aí eu começo a mandar... Eu já aciono o Vidal logo de cara, já começo a mandar áudios para ele e tudo, e pra gente pensar. E aí a gente pensa nisso, pensa numa organização que possa mapear dados, que possa organizar essas informações, disseminar essas informações, apoiar tomadas de decisão em políticas e tudo. E por que isso? Porque o fato da gente não trazer esses dados, essas evidências tão claramente no discurso, gera um problema de construção de narrativas, gera um problema de entendimento, gera essa visão de que o racismo é mimimi, o racismo é coisa de algumas pessoas pretas que acham que estão sofrendo, o racismo é coisa do passado, e por aí vai. Entra num senso, não existe mais, é uma coisa que está sendo importada dos Estados Unidos. Ou seja, você vai virando uma chave que é um problema muito grave assim, de informação e de lida com isso. E aí a partir disso a gente começa a consultar um monte de gente, academia, setor público, setor privado, terceiro setor. A gente começa a envolver outras pessoas nesse processo. Então até tem pessoas brancas envolvidas no da cor, e a gente acha isso muito legal e muito importante. Tem outros 2 fundadores, que é o Alexandre Dantas e a Letícia Vilela, são incorporadas a esse trabalho. E a gente começa então a desenvolver o da cor e dar assessorias e formar gente, formar pessoas, dar cursos, levantar dados e informações. E hoje, depois aí desses 3 anos, o da cor a gente pode dizer que ele é uma realidade mesmo de contribuição à causa, de contribuição à luta antirracista. Sim, e para o pessoal que quer encontrar vocês, como que faz? Tá. Quais são as redes? Acho que é muito legal eu tô falando muito legal, mas eu acho muito legal. O Instagram do Da Cor, né? Eu acho que é um principal canal, que é o @Instituto_da Cor. Da Cor é dados contra o racismo, né? E no LinkedIn também, acho que encontra a gente pela mesma arroba. O site do Da Cor é www.institutodacor.ong.br, e ali também tem artigos, tem levantamento de informações, tem uma visão sobre os nossos projetos.
E eu acho muito legal o Instagram da Cor, assim, a rede social, porque tem muita gente que vai entrar por essa discussão, por uma discussão mais complexa de dados, de informações. Sim. E por aí vai. E tem gente que vai entrar por essa discussão por um post sobre a última novela das 19 horas, sabe, que contou com 80% de atores e sim. produtores negros. E eu acho isso muito importante. Eu acho muito importante que uma rede social ela consiga dialogar com as mais diferentes camadas, sim, que ela consiga dialogar com o máximo de pessoas possível, sabe? Porque as portas de entrada serão diversas e é legal que a gente possa dialogar com isso, sabe? E as redes sociais hoje são um caminho que as pessoas tomam para discussões sobre... É o começo das discussões, né? Rede social. Então, o Instagram eu acho super importante hoje. Que alguns caminhos que as pessoas tomam vai por lá, né? Ou pelo Twitter, né? Mas o Twitter, enfim... Não vamos entrar nesse mérito, porque o Twitter é mais complicado. Tem suas questões. Sim. Mas eu já fui uma indicação da Cor. Obrigada. E vejo a atuação que vocês vêm fazendo, tal, dentro dessa questão da pauta contra o racismo, né, dessas violências. Eu acho super importante que exista um instituto que fale sobre isso, porque a gente só conhece os movimentos raciais, os movimentos que estão aí lutando, né, contra essas questões, mas a gente não tem, assim, eu acho super importante, eu curto muito ver dados. Certo. Eu acho que isso é uma coisa muito importante, que a gente consegue se basear mesmo no que está acontecendo, porque às vezes só falar hoje em dia não basta, né? Não tem basta. Que ter o embasamento, os dados e tudo mais. E tem algumas pessoas, aliás, tem a sociedade em si hoje, ela precisa de dados, ela precisa ver que aquilo está acontecendo, porque é uma coisa muito louca que eu vou falar aqui agora, que é aquilo que a gente posta sempre, caso isolado, número 1400, blá, blá, blá. Porque, exatamente. Gente, acontece todo dia. Aconteceu comigo recente. Sim. Então, acontece todo dia, não é mais um caso isolado, não é um caso isolado. E eu acho que ter um lugar onde as pessoas possam ali, vocês concentram essas informações, distribuem, e as pessoas possam visualizar isso, é como o IBGE, né? O problema é que existe o IBGE, mas nem todo mundo tem esse acesso, né? Mas existir um instituto que fale sobre isso e que traga esses dados para que existe. Tá vendo? Tá acontecendo. Não é da nossa cabeça, não é uma coisa da nossa cabeça, não Exato. É uma coisa que... Porque é muito do que você falou. A vítima é sempre a última a ser perguntado: e aí, como você está se sentindo? Eu passei por isso agora. Eu sofri uma situação de racismo religioso, e numa das reuniões para falar sobre essa questão com pessoas que estavam, não sei se defendendo essa questão, elas queriam se defender, mas elas jamais perguntaram para mim: você tá bem? Sim. Como foi isso para você? Não, a vítima foi deixada de lado e colocado ali na frente dos algozes, né? Porque tava todo mundo querendo se defender, dizendo: não, eu não fiz isso, mas não foi desse jeito. Mas em nenhum momento alguém veio para mim e perguntou: você está bem? Sim. Que eu acho que é exatamente isso, que uma pessoa que sofre esse tipo de situação, a gente tem que saber como é que isso vai... Como é que vai se tornar aqui dentro, né? Como é que esse psicológico dessa pessoa vai estar. Porque a gente fica muito, não, você precisa fazer um BO, você precisa fazer isso, você precisa fazer aquilo, Mas espera aí, essa pessoa precisa agora de apoio. Exato. De acolhimento. E eu não vejo isso até mesmo dentro... Agora é polêmico, tá? Eu não vejo isso até mesmo dentro dos movimentos. É muito embate, é muito vamos fazer, vamos pra luta. Mas e a vítima, né? Poucas ela vezes tá? a gente vê Como que ela psicologicamente está? Como que isso afetou a vida dela? Eu acho que eu não vejo isso. Mas só elucidando isso, esses dados que vocês trazem contra o racismo e contra esse debate que hoje existe dentro da nossa sociedade, sempre existiu, né? Mas hoje, graças a gente estar falando mais sobre isso, que eu acho que é super importante a gente falar sempre sobre isso e falar com as crianças sobre isso também, né? Que é um lugar que
são as próximas gerações, né? Que a gente tá lutando para que os nossos filhos não passem por isso, mas a gente não tá exímio de passar por isso, né? Exato. E aí eu queria que você falasse um pouco isso, se você já vivenciou essa questão e como foi isso para você, assim. Olha, eu não, pelo menos dessa forma explícita, né? Dessa forma de ser achincalhado, né? De ser xingado, de ter... Não. E talvez isso, eu acho que talvez tem alguns setores, algumas formas que não me entendem como homem negro. Sim. Né? Isso a gente vive no Brasil. Né? Acho que isso por um lado. E por outro lado, talvez algumas coisas eu possa não ter me dado conta também, né? Porque não foram tão explícitas. Agora, é muito importante pensar assim que talvez alguns movimentos, algumas situações de algumas faltas de oportunidades, algumas não escutas, algumas palavras não consideradas em alguma reunião, em alguma situação, né? Um nível de atendimento que não foi um atendimento hostil, mas também não foi um atendimento todo deslumbrado, né? Cuidado. Talvez essas situações, sim, e essas situações elas podem dizer muito mais sobre o racismo, da forma como ele se manifesta no Brasil. Que é isso, né? Nem toda pessoa preta sofre racismo como eu, ou você, ou como ele vai sofrer. Mas né? eu acho que é por conta do próprio colorismo, né? Isso, quanto mais sim. claro, mais passabilidade, quanto mais escuro. Exatamente. Retinto, né? Então isso é muito presente. Agora, tem uma coisa assim para se pensar, que tem um conjunto de situações que são outras, né? Tem um conjunto de situações que elas são outras, que vão te colocando dentro de um outro lugar, né? Então, por exemplo, hoje a gente poder entender que um menino que começa a trabalhar com 13 anos e vai trabalhar dessa forma e sem amparo e sem proteção, que isso é atravessado pelo racismo e que as condições que levaram eu e a minha família e tal a tomar essas decisões e tal são atravessadas pelo racismo. Eu acho que isso é uma coisa que é importante que seja mais evidenciado, né? Porque naquele tempo ali talvez não fosse claro dessa forma, né? Eu acho que não era. Outras questões ainda que passam por essa questão do homem negro também na sociedade, né? Que é, por exemplo, falando só de uma situação, acho que a gente estava falando um pouco disso aqui antes de iniciar. Sim. Que é o não pedir apoio, o aguentar, o levar adiante, o ir até o fim, o não deixar, sabe? O não deixar brecha, né? Isso é um negócio, quando você fala da vítima, você fala do lugar dessas pessoas, cara, tem um negócio que ele é muito doido, assim, que é você ficar o tempo inteiro, você não está sendo vítima de racismo, não estão te xingando, não é disso que a gente está falando. Mas você ficar o tempo inteiro com uma faca no pescoço de que você não pode errar. Né? De que você não pode errar, de que você não pode sair da linha, de que você tem que ser o melhor naquilo que você faz, que você não pode deixar brecha, que a sua performance, né, por exemplo, no trabalho, não pode deixar brecha de que você está sendo menos. Sim. Então, assim, tudo isso
envolvido é um negócio que é torturante, eu acho. Que é cansativo. Sim. Sabe? Que tem coisas assim, que nem tem horas que você vê, eu já vi gente branca fazendo e falando coisas assim que eu só pensava o seguinte, eu falei, puxa, se fosse eu, cara, acho que sei lá o que teria acontecido. Sim. Sabe? Você pensa aquelas coisas do tipo, puxa, você demitido, você vão me dar uma advertência, sei lá, você preso, sabe? Essas coisas todas. Aí é onde você vê o privilégio, né? Sim. Que nem essa semana, acho que foi essa semana, eu comentando com umas alunas, a gente entrou numa questão racial. Aí uma delas falou assim, mas não existe mais isso. Isso não existe. Vocês que estão com um cisma de perseguição e tal. Aí eu falei pra ela assim, imagina assim a situação, você acorda, sai pra trabalhar e você já sai armada só esperando alguém falar alguma coisa. Isso. Você fica de sobressalto o tempo inteiro. Se você entra numa loja, se você entra no mercado, se você entra num condomínio de luxo, você já fica... Eu, pelo menos, já saio de casa assim. Já esperando alguém falar alguma coisa pra já... Aí ela ficou me olhando assim, eu nem consigo imaginar essa situação. Eu falei, pois é, isso é ser uma pessoa preta nesse país. Isso. Você já fica o tempo todo já esperando ou que alguém vai falar alguma coisa ou vai te olhar torto. Infelizmente é assim, o tempo todo. Não faz ideia do que é essa situação. Teve uma situação que aconteceu. Eu tava no supermercado em Higienópolis. Higienópolis ainda. Higienópolis. E eu moro ali perto e eu tava no supermercado. Se eu moro perto de um supermercado, eu vou ao supermercado e num calor, né? Sim. Eu vou ao supermercado de bermuda, de chinelo havaiana, de camiseta. E eu não suporto aquelas musiquinhas que ficam tocando no supermercado. Né? E eu fico ouvindo música o tempo inteiro. Né? Então eu tava com meu fone de ouvido e ouvindo música e fazendo a minha compra e tal. Fiz minha compra, tô no caixa. E aí no caixa, a moça do caixa, ela vira pra mim e fala: você é de aplicativo, né? Ela pergunta, só que afirmando: Você é de aplicativo, né? Porque aqui é o outro caixa. Eu falei, não sou. Não, você não é? Falei, não sou. E assim, primeiro, nada absolutamente contra as pessoas jovens e invariavelmente negras, tal, que trabalham com aplicativos de entrega, né? E a gente sabe em que condições de trabalho atuam. Sim. E a gente sabe da importância que essas pessoas têm num mundo como esse nosso, né? E durante a pandemia e pós-pandêmico e tudo, né? Que muitas vezes isso é invisibilizado também. Sim, né? Sim. Eu fico muitas vezes pensando assim, tá bom, uma cidade como São Paulo sem essas pessoas, vamos lá. E aí? Né? Aí a classe média, invariavelmente branca, pois é. Aí ela fala, opa, peraí. Sim. Né? E sem os motoboys, e sem e tudo, né, gente? Bom, aí eu virei pra moça, e é muito doido isso, porque você fica sem ação. Sim. Isso, não tem... Isso é um negócio muito difícil de descrever. Quando você é super engajado, entende, conhece e tal, os mecanismos todos, mas você fica, nesse momento, você fica sem ação. Total. Você não sabe o que falar. Uhum. E aí, porque eu falei, por que essa pessoa está me falando isso? Eu vou ter que pegar outra fila? Eu tenho desconto se eu fosse de aplicativo? Tem alguma diferenciação? Ou ela só está demarcando e tal? Aí eu virei para ela e tinha um rapaz branco, né, alto. Eu só virei para ela e falei: só te perguntar uma coisa, você perguntaria isso para ele? Ela virou, olhou pro bolso assim e falou: não. Sei.
E por que você perguntou pra mim? Ah, não sei, eu pensei que você fosse. Já disse tudo, né? Eu falei, e tem alguma diferença ser ou não? Tem um outro lugar, outro caixa? Faz alguma... Ela falou, não. Eu falei, então, moça, não pergunte. Não precisa perguntar. Se não tem nenhuma razão para você perguntar, se não tem nenhum motivo, não faz sentido, porque eu acho que você só estava me diferenciando aqui, né, nessa situação. É que você tem cara de aplicativo, né? Tipo, qual é a cara do aplicativo? Ela ficou um pouco constrangida e falou, você tá certo. Você tá certo, não tem porquê. Né? Então, isso é uma coisa muito doida, porque quando você olha para isso também, tem uma fala e um olhar desta pessoa que é isso, ela não sabe nem por que ela precisa diferenciar. Ela não sabe nem por que ela fez essa pergunta. Ela não sabe, ela simplesmente diferenciou. Então, essa coisa, ela é um negócio que é complicadíssimo para nós, que é essa não questão, sabe? Essa coisa de, puxa, nem vi que era negro. Puxa, nem sabia que era tal coisa, não sabia que era por isso. Não sei se preciso falar ou não, né? Isso é um negócio que ele é uma coisa... E assim, eu trabalho em condomínio, né? E eu já sofri vários tipos de racismo, né? Por conta disso. A gente vai uniformizado, você deixa o seu número do RG lá, você não entra, você espera, o cara checa e te libera. Beleza. Isso acontece, tipo, nas primeiras semanas, até o porteiro te conhecer. Nas próximas vezes, ele já te olha e te libera. Deveria ser assim. Eu fiquei trabalhando num condomínio uns 2 meses, indo 2 vezes na semana. Todas as vezes, eu de uniforme, ele me parava, me segurava na portaria 10 minutos. E era assim, quem que você conhece aqui? Eu nunca vi você aqui. E tipo, eu ficava, então, mas eu já tô aqui há 1 mês. Mas eu nunca vi você aqui. Fala o nome de um morador. Aí eu falei pra minha chefe, eu falei, olha, a próxima vez que isso acontecer, eu pego as minhas coisas e vou embora. Eu não vou ficar aqui, porque eles sabem que eu sou, tem meu RG, tem a minha foto, mas aí chegava um outro professor, sem uniforme, branco, sem nada. Tudo bem. E botava pra dentro. Aí você vai falar, mas tá de mimimi, é norma da empresa fazer isso. Não é. Não é. Não é. Não é. Que é uma prática que acontece sempre, né? É aquilo que eu falei esses dias, uma gestora chegou pra mim e falou assim, você tem que ficar bem e tal, e aí eu falei assim, isso pra mim é tão normal e não deveria, porque parece que as pessoas serem racistas com você, pra gente é normal. Não, a gente tá acostumado com isso. Tem que se acostumar com isso. Porque a gente é preto, vai ter que se acostumar. Isso é normal, vocês vão sofrer isso sempre. É muito cruel, né? Claro que é. Pra normalizar a violência. Mas eu acho que pra mim o que é pior, que me incomoda mais, é tipo, a pessoa te trata com racismo. Que nem eu sofri uma situação assim. Eu entrei no elevador, todas as alunas entraram. Aí uma aluna falou assim, você devia ir pelo elevador de serviço. Eu nem me mexi, porque eu falei, se eu olhar pra essa mulher, eu vou dar na cara dela. Aí eu respirei fundo, uma aluna falou assim, ai, preta, não responde que tá na sua cara, você não precisa falar nada. Eu fiquei quieta. Mas que nem eu falo pra ele, eu fico brava porque, tipo, a pessoa te fere, né, é violenta com você e você não pode reagir. Não pode reagir. Você tem que ficar passiva. Exatamente. Tudo bem. Não existe isso, não tem como. Né, que nem aconteceu aquela situação lá com a família lá do Gagliasso. A Giovana foi, gritou, xingou a mulher e todo mundo, né, aplaudindo ela. Não, você tá certa. Aí ela foi e falou, se eu fosse uma mulher preta, tivesse gritado, ido pra cima da mulher, ninguém ia estar aplaudindo. Ia falar, nossa, que mulher louca, pra que fazer isso? Era só levar na conversa. Exato. Não é? Exato. Nossa, isso me incomoda demais. Que nem na situação dele, eu fiquei transtornada porque eu falei assim, a pessoa faz e a gente não pode reagir. A gente tem que ficar passivo, procura um advogado, faz o boletim de ocorrência e fica na santa paz de Deus. Não dá.
Não dá. Isso é o que mais, assim, me dilacera, sabe? Que eu falo pra eles, se isso acontecer com os nossos filhos, eu peço pra Deus me dar muita lucidez, porque eu acho que eu perco a cabeça. Eu não sei o que eu faço. Exato. Eu não sei o que eu faço. Exato. Eu não vou conseguir ficar passiva. Você é pai também, que nem a gente, né? E... Como é que eu faço essa pergunta? Eu queria que você falasse da sua paternidade. Pronto, como um homem negro, né? Porque a gente vem falando isso com os homens negros que vêm aqui, desse ótimo. Lugar da paternidade e da masculinidade negra, porque cada um dos homens negros que vieram aqui tem uma visão diferente dessas questões, né? E isso pra gente está sendo super importante, está sendo um recorte, inclusive de muitos debates com umas galeras aí que a gente vem conversando, né? Queria que você falasse sobre isso. Interessante isso. Interessante isso. A gente tá numa... Tem algumas camadas essa discussão, né? Tem uma camada que é... Assim, primeiro eu como homem negro e pai de um menino negro. Então tem uma camada disso que é o quanto... que eu vou trabalhando e preparando meu filho nessa perspectiva. Agora, tem um negócio que, assim, tem uma coisa que eu me recuso, assim, a fazer, né? De alguma forma. Eu me recuso a ter que puxar uma criança como ele, de 9 anos, e ter que explicar tudo sobre o racismo para essa criança, sabe? O que é, como se manifesta, como não, como sim, como, sabe? E isso gerar também na cabeça dele as interpretações que são as mais difíceis e podem ser as mais complicadas também dele lidar. Sim. Né? Sim, então, por onde que a gente caminha, né? Eu, minha esposa, tal. A gente caminha pelo lado da autoestima, sim, da autoafirmação, né? Do autoconhecimento, desse menino se entender como um menino esperto, inteligente, bonito, amado, né? Que vem de uma família que o ama, que quer ele bem, que quer ele se desenvolvendo e que quer o melhor para ele, né? E de uma sociedade que tem o dever de querer isso para ele também. E de uma escola que tem o dever de querer isso para ele também, né? Como que é para todos, né? Então eu me recuso a entrar numa perspectiva assim de que, porque isso pode levar para um lugar do dano, do ressentimento, da baixa autoestima, sabe? Então é muito importante que esse menino, meu filho, ele enxergue essas coisas dentro de uma outra perspectiva, enxergue esse pai negro, né, que também lutando em direção a isso. Meu filho tem umas questões, ele oscila muito, né, nessas perspectivas. E por quê? Porque ele tem uma convivência muito grande com pessoas brancas, a sala de aula dele é quase toda branca e por aí vai. É um dos poucos negros da escola particular. Sim. E ele... Então tem momentos que ele me coloca em xeque, né? Falou assim, 2 crianças em perigo, uma criança branca e uma criança negra, quem que você salva? Ele dá umas... E aí eu tenho que... Eu vou salvar a criança que estiver mais em perigo. Não, as 2 estão iguais, quem que você salva? Então ele vai puxando essas coisas. Sim. E salvaria por quê? Salvaria só porque ela é negra? Ou não? Eu falei, não é só pela cor da pele. É por tudo que essa criança representa, por tudo que essa criança tem, pelo potencial que essa criança tem. Assim, a gente tem que olhar também para isso, né? Eu falei, agora, eu farei de tudo para salvar as 2, filho.
Você precisa entender isso. Sim. Né? É disso que a gente está falando. Sim. E ele... Então ele vai colocando essas coisas. E vai testando mesmo isso. Agora, eu acho muito... É muito legal, assim. O Augusto, ele acompanha o Dacor desde o nascimento do Dacor. Então é muito legal, assim. Tem hora que ele desenha sobre, tem hora que ele faz logo. Ele já criou uma apresentação, assim, de PowerPoint sobre o Dacor, sobre as coisas que a gente faz. Ele acha muito legal eu ser o fundador de uma organização para isso. Ao mesmo tempo, ele também me critica. Ele acha que eu trabalho demais, e só penso no Dacor, e só faço isso e tal. Então ele tem isso. E eu vou contar um caso que aconteceu, que ele teve um momento que ele sofreu racismo na escola, que falaram mal do cabelo dele. Sim. Eu tenho um cabelo cacheado, grande. E falaram mal do cabelo dele. E ele chegou em casa, ele não chegou em casa nervoso, ele chegou em casa perplexo. Ele tinha 7 anos na época. Falou, por que falaram isso? Né? E aí sim, eu tive que sentar com ele e explicar o que era. E só que eu falei para ele que isso também era crime. E que os pais dos amiguinhos que falaram disso também poderiam ser responsabilizados sobre isso. Porque isso é inadmissível. Aí escrevemos uma carta para a escola, cobrando medidas do que aconteceu e o que a gente tinha encaminhado. A escola foi muito interessante, que ela fez todo um caminho com as crianças, com o meu filho, com os pais. Ótimo. E aí no final me chamaram para conversar, para me dar visão sobre esses encaminhamentos todos. E só que aí na fala, 2 coisas me pegaram, que Elton, a gente não vai conseguir proteger o Augusto de todas as situações que ele vai viver. Eu falei, mas não é isso que eu quero, né? Sim. Primeiro, vamos pensar que o futuro pode trazer coisas melhores, que meu filho não vai viver esse tipo de coisa mais à frente. Primeiro, isso. Segundo, não é isso que eu quero. Eu quero que a escola possa dar a segurança institucional que meu filho precisa para continuar aqui dentro. Que se meu filho sofreu isso no pátio, a professora entender que não é bullying, que não é coisa de criança, que é bobeira, que isso aí vai passar, que isso é racismo. Que tenha protocolos para isso. Porque se o meu filho, ele revida e bate nesse amiguinho que falou isso, meu filho sofreria algumas consequências. Alguma punição. Né? Porque tem protocolos na escola para isso. Então, que se tenha protocolos para esses casos. Que se tenha lida. Assim, é isso que eu espero da escola. Isso a escola pode construir. A escola pode ter. Então é disso que a gente está falando. Não estou falando de... Então, mas nas escolas tratam isso como bullying. Eles não colocam no lugar de racismo então, mesmo. Isso, não dá nome. Não colocam. Né? Não nomeia. E se não nomeia, não trata. E se não trata, não avança. E se não faz tudo isso, não existe. Não existe. Exatamente. Então, é esse o ciclo. Então precisa nomear e precisa entender isso como tal. Aí a outra fala foi, mas tudo bem, mas agora, quando foi falado, essa fala de que é crime, isso abalou um pouco as famílias ficaram um pouco incomodadas. Eu falei, olha, quem fica incomodado sou eu, de ter que sentar com meu filho de 7 anos e explicar isso. A gente lida com isso o tempo inteiro. Essa não foi uma bomba que nós, pessoas negras, armamos, foi uma bomba armada pelas pessoas brancas, inclusive. Então, a bomba está no colo destas pessoas também, para desarmar junto com a gente. Então, e outra coisa, não me pediram desculpas em relação a isso. Não pediram desculpas para mim, não pediram desculpas para minha esposa, né? Não pediram desculpas para meu filho, provavelmente. As crianças, sim, né? Então, isso precisa ser dito.
Isso precisa ser trabalhado. Assim, então, eu não retiro o que eu disse, né? Porque é isso. Ao final e ao cabo, é disso que se trata. Né? Mas para mim, eu acho tão bizarro quando você vai falar isso com pessoas brancas e que aconteceu uma situação, meu filho era bem pequenininho quando ele sofreu racismo na escola. E aí eu fui e conversei, eu falei, olha, vocês têm que conversar com a mãe da menina, tudo. Aí ela, se você quiser conversar... Aí eu fui conversar com a mãe da menina. Aí eu falei, olha, você tem que explicar questões raciais para ela, que existem outras cores, que tem que respeitar, tudo. Aí ela virou para mim e falou assim, eu, enquanto mãe branca... não preciso ter essa conversa com a minha filha. Eu falei, que legal. Eu, enquanto mãe preta, pro meu filho de 4 anos, eu tenho que falar isso pra ele. E tá tudo bem. E tudo bem. Tipo, sabe, é bizarro as pessoas acharem normal a gente tem que conversar com uma criança de 7 anos de uma coisa tão violenta. E enquanto as outras crianças, a gente poupa, a gente não precisa falar isso pra eles, né? Pelo amor de Deus, meu filho não tem que saber sobre racismo. Porque quem comete o racismo não é o preto. É o branco que comete o crime, não é a gente. Exato. Então a gente perde tempo debatendo, mas quem tinha que estar debatendo era eles. Tipo, a gente não pode fazer isso, a gente tem que mudar a forma que fala, a forma que trata. E isso eu acho bizarro. O povo acha normal, a gente tem que conversar com as nossas crianças e eles não precisam ter esse tipo de conversa com os deles. Mas Isso mesmo. Enquanto isso não for visto como crime, como você disse... Exatamente. É um crime. Ponto. Crime é crime. Acabou. Não tem que... existe a justiça aí pra resolver isso. Se a gente não trata isso como crime, a gente continua a deixar isso acontecer. Então, por exemplo, a partir do momento que aconteceu com meu filho, com o seu, comigo, tem que ser criminalizado, tem que procurar sim, tem que fazer boletim de ocorrência, tem que dizer sim, porque a gente já sofreu muito e pessoas ainda continuam sofrendo e se calam, né? Sim. Não, eu não vou dar procedimento porque demora muito tempo, porque às vezes a pessoa, sei lá, porque a gente sempre trata, a gente como vítima, a gente sempre trata, será que a pessoa não estava no dia ruim? Será que... Tenta justificar às vezes, né? Sempre justificando. Porque a gente não tem respaldo, né? Então, se a gente não tem respaldo, a gente vai colocar naquela caixinha de tipo, eu não vou me preocupar com isso, porque vai demorar. Que é porque a gente não vê uma justiça eficiente. Efetiva, né? Porque se a gente já viu centenas de casos aí na televisão, que nem com o jogador lá, o Vini Júnior. Foi lá, pôs a boca no mundo, falou, todo mundo viu. Aí o presidente chega e fala, não, é um caso isolado. Se um cara grande daquele denuncia, não acontece nada, aí você fala, uma pobre preta no meio do Pimentas, acontece uma coisa, você acha que eu vou ter encorajamento pra ir denunciar? Não. Porque a gente não vê, que nem eu falei pra minha amiga, eu falei, a gente abriu o boletim de ocorrência, a gente sabe que infelizmente não vai dar em nada, porque o racismo não acaba dando em nada, ninguém vai preso, ninguém é processado, não acontece nada. Mas pelo menos assustar a vítima, o agressor. O agressor vai dar uma assustada. O suspeito. Como é dito, né? É revoltante. Olha, meu Deus. Não é uma coisa fácil, não. Não é uma coisa simples, não. E de fato precisa dessas práticas efetivas, né? Dessas flexões, né? Sim. Agora, vocês tocaram numa coisa importante também, que é a questão da... Quem sofre precisa de acolhida também, né? Sim. Precisa de acolhida, precisa de tratamento, precisa de, lugar para lidar com isso. Né? Sim. Não é... Que é a parte mais difícil, né? Eu percebo, assim, que as pessoas brancas, elas não têm noção o quanto isso nos fere em diferentes instâncias, assim, não só a questão da autoestima, em tudo, que nem eu. Sim. Eu, na segunda série,
eu pegava a Cândida e passava na minha pele, porque eu queria ficar mais clara. Porque as meninas, na hora que a professora mandava fazer a roda, elas não queriam pegar na minha mão. Olha isso. Que falava que eu era suja. Então, eu ia lá, na minha cabeça, achava que a Cândida ia me deixar mais clara. Sim. Só que isso eu carreguei desde muito cedo. Meu pai, ele fazia diferença entre eu e a minha irmã, porque a minha irmã era mais clara e eu era mais escura. Aí ele falava que ela era bonita porque era clara e eu feia porque eu era escura. Aí você chega na escola, né, sofre isso. E durante a minha fase escolar inteira eu sempre sofri muito racismo, porque minha mãe me colocava em escola particular, que ela tinha condição, e acabava que eu era a única preta da sala. Sim. E, enfim. E aí as pessoas brancas, eu percebo que eles não têm noção o quanto às vezes é uma fala, é um olhar, o quanto isso nos afeta. Eles não têm noção nenhuma do quanto isso mata, do quanto isso deprime, do quanto isso acaba assim com a autoestima. Que nem a gente tem uma filha, ela tem black, e eu falei pra ele, olha, eu não vou trançar o cabelo dela enquanto ela não entender que o cabelo dela é lindo, que o cabelo dela é bonito, que ela pode usar o black, pra ela não usar de muleta as tranças, que nem eu fiz, porque minha mãe me trançava desde os... Tipo, tinha um tufinho, ela já trançava meu cabelo. Sim. E aí, ela não trabalhou isso em mim, a autoestima. Então, eu sem trança me achava horrível, e com trança eu me achava linda. Só que isso foi uma muleta por muitos anos. E com a minha filha eu já não quero que seja assim. Tanto que ela prefere ficar de black do que ficar trançada, né? E é isso, é valorizar, é fortalecer a autoestima. Ele vê que é um menino preto, que ele é bonito, que o cabelo dele é bonito. E é um trabalho que a gente faz todos os dias com os nossos filhos também. Porque senão não sobrevive, né? Não, senão... Não sobrevive, porque a TV fala que o que é bonito é o liso, é o loiro, é o olho claro, é a pele clara, e a gente se encaixa onde? Exato. Né? Exato. Que autoestima que essa criança vai ter? Não tem, né? E aí, até em tantas coisas, né? Então, por exemplo... Aí tem uma grita, assim, quando você vê... Cara, protagonistas negros, assim, em desenhos, em filmes, Sim. de super-heróis e tal. Cara, isso precisa aparecer, isso precisa ser disseminado, Sim. precisa acontecer com mais força, sabe? Os avatares dos jogos de videogame. Então, Sim. quantas vezes meu filho hoje, ele procura, por exemplo, o cabelo crespo. Sim. Ali nos avatares, sabe? Sim. A cor, que é próxima da cor da pele dele, né? E ele me fala, poxa, esse daqui não tem, os cabelos crespos são os mais caros para você adquirir ali ali no jogo, porque não tem. Então ele vai também se antenando nisso. Sim. No sentido de que, assim, cara, precisa ter, né? Precisa Sim. ter. É importante que tenha. Sim. É importante que o seu avatar você esteja representado aqui, porque é você em primeira pessoa jogando, né? Sim. E é isso, assim. E são questões que, assim, se você não problematiza, é como se o mundo, ele ficasse apartado disso, porque o mundo, ele foi criado à imagem e semelhança desse homem branco, né? Sim. Desse homem branco, hétero, cis e tal, que o mundo, ele é enquadrado desse jeito. Sim. Então ele é um mundo a ser realmente disputado, a ser de fato desbravado, ser de fato questionado, né? Você falou de uma coisa e eu lembrei agora, ontem eu tava lendo sobre a Ingrid, que é uma bailarina super importante hoje, né? Que é uma bailarina negra, que mora nos Estados Unidos, enfim. E a Ingrid foi a precursora para trazer a sapatilha de ponta na cor negra, né? Isso em 2013. O balé existe há pelo menos 518 anos. Todas as sapatilhas ou eram salmão ou eram rosa, porque é a cor da pele. Então as bailarinas negras que por muitos anos dançavam em grandes companhias usavam sapatilhas rosa. Então não tinha uma... Cor da pele. Não é nem a cor da pele. Não tinha ali uma... Você olhava uma pessoa negra e uma sapatilha rosa. Não tinha essa questão, Sim. né? E em 2013 a Ingrid achou que isso era super importante
E aí ela traz a primeira sapatilha de ponta na cor da pele dela e isso começa a ser comercializado. Ou seja, 518 anos para entender que pessoas negras também dançavam balé clássico. Meu, 518 anos, 2013, fazem 11 anos. Não é a idade do nosso filho mais novo. Sim, mas que nem o band-aid da cor da nossa pele, mais escuro, não aquele beijinho. Foi sair o quê? 6 anos atrás, 5 anos atrás. Aí a gente começa a falar isso para as pessoas não negras, eles acham ainda que é mimimi. Ai, mas que nem a minha aluna falou assim, nossa, fazer festa por causa de uma princesa negra, só porque a Ariel é negra. Eu falei, você tem noção da minha filha ver o trailer e ela se emocionar de ver a sereia negra? Você não sabe o que é isso. Não sabe o que é isso. Eles, tipo, é uma bolha que você fala assim, gente, é tanto privilégio, é tanta... que eles não se dão nem o trabalho de olhar para o lado e falar, olha, existem outras cores, existem outras pessoas. Né? É um privilégio tão bem consolidado que eles não se dão nenhum trabalho. Exatamente. Do mínimo, de nada. Exatamente. Porque é um mundo feito à imagem e semelhança. Né? Exatamente. Em tudo, para todo lado que você olha. Então, realmente, vamos problematizar isso como e por quê. Sim. Né? Elton, seus planos para o futuro. Meus planos para o futuro? Puxa, cara, meus planos para o futuro são... Acho que ver e fazer, né, o da cor avançar cada vez mais. Acho que se consolidando também como uma referência de construção, como uma referência de enfrentamento a essas questões todas que a gente discutiu aqui. Então acho que quanto mais o da cor puder ser isso, acho que mais feliz eu vou ser. Quanto mais a gente puder ter pessoas se agregando a isso, atuando nisso, acho que vai ser super importante, potente. Então o futuro, a minha perspectiva de futuro passa mesmo por aí, e passa pelo meu filho, né? Assim, a gente tava falando aqui de paternidade e tal. É um negócio completamente louco, né? A paternidade, eu digo sempre, sim, que ela me deu uma... É muito doido pensar isso, né? Mas ela me deu uma coragem brutal e absoluta, né? No sentido de você tem um destemor em relação ao mundo, porque você tem uma criança tá ali para levar adiante, para avançar. Então isso é um negócio muito incrível. E te dá uma sensação de vulnerabilidade também absoluta. Sim. Né? Assim, absoluta, de não ter as certezas, de não ter as clarezas todas, de não ter as definições todas e olhar para o futuro e também se sentir vulnerável, também ameaçado, né? Com o futuro. Então, eu acho que os planos para o futuro é lidar com essa fricção toda, né? Com essas questões todas da forma mais inteira possível, da forma mais reta, assim, reta no sentido de integridade, né? No sentido de verdade possível. Sim. Né? E que a gente, todos nós, assim, a gente possa... A gente possa estar amparado, né, e possa estar protegido, né, em relação a isso, assim. Assim, eu não consigo ver muito essa pergunta, assim, eu não consigo responder essa pergunta somente do ponto de vista individual, somente do ponto de vista do, sabe, onde você quer estar, né, daqui a um tempo. Cara, sei lá, eu olho muito nessa perspectiva coletiva, assim, onde que nós queremos estar daqui a alguns anos, né? Sim. A gente quer estar numa situação que é melhor, com esses enfrentamentos mais consolidados, com algumas questões, não ter que discutir algumas questões tão antigas, tão arcaicas, né? Porque a gente tem os nossos filhos aí, né, cara, para avançar, né, para eles também trilharem o caminho deles e tudo.
Então essa noção de passado, presente e futuro, ela é muito eu dialogo muito com isso, e no Da Cor também a gente procura trazer muito isso, porque essas coisas elas são todas imbricadas assim, né? Sim. Assim, o passado, o presente e o futuro estão acontecendo tudo ao mesmo tempo, o tempo todo, né? Eu achei muito bonito vocês o encontro hoje, assim, de ter que rememorar isso tudo, né? De falar disso tudo, porque ao mesmo tempo esse negócio todo que a gente está fazendo é também um encontro, uma reparação, sim, um ajuste de contas, uma reverberação de tudo isso que foi essa trajetória ali atrás também, sabe? Sim, tudo junto e misturado. É tudo misturado, é tudo junto mesmo, sabe? E agora, bora para nossa super pergunta. Nós temos uma pergunta que a gente faz para todo convidado. Nossa. Que é uma pergunta fácil, mas cada um tem a sua resposta ali. Mas só pegando o gancho que você falou do futuro, tem uma série chamada Atlanta, que é com o Donald Glover. E tem uma pergunta que uma pessoa branca faz pra ele e pergunta assim: quais os seus planos pro futuro? E aí ele diz assim: como pessoa negra, eu só espero que esteja vivo. Sei. Pesado. Sei. E é sobre isso. E é só isso e acaba. E, tipo, Sei. é isso. Sei. Mais uma pergunta. Vamos pra pergunta. Vamos lá. O que todo mundo pode? O que todo mundo pode? Puxa vida. O que todo mundo pode? Cara, eu vou falar na perspectiva aqui da nossa discussão, do nosso trabalho, sabe? Eu acho que tem uma coisa que está ao alcance de todo mundo, assim, que é: todo mundo pode se indignar, assim, com essas condições sociais, raciais. Todo mundo pode, sim, se de alguma forma pensar, puxa, será que isso dá certo? Será que isso tá no caminho? Será que isso aqui a gente pode... Será que é possível avançar? Eu acho que isso, independente de qualquer coisa, eu acho que sim, eu acho que todo mundo pode. Porque em alguma medida todo mundo se indigna em alguma medida por alguma coisa, sabe? Por alguma coisa cotidiana, por alguma coisa no trabalho, por alguma coisa que acontece na família, por alguma coisa que vivencia, né? Então eu acho que todo mundo pode se indignar e pode orientar o teu lugar de indignação, sabe? E isso quem me falou uma vez foi o Vidal, que eu citei aqui, que uma vez eu falava assim, pô, eu li pra caramba em ciências sociais e tal, só que tem hora eu não consigo citar, não consigo talvez entender tudo, não consigo citar um conceito, não consigo citar um autor, eu tenho que voltar a ler de novo, porque a minha leitura é toda fragmentada, assim, em alguns motivos. E ele falou: cara, não é isso que define, meu. Isso não é isso que define. Assim, o que define é a nossa capacidade de indignação. Sim, e isso você tem. É sobre isso. Então maravilhoso. Perfeito. Obrigado. Perfeito. Eu que agradeço. Elton, a gente quer te agradecer por esse bate-papo, que é um dos maiores podcasts que a gente Eu ficava mais uma hora aqui, tranquilo, falando. E a gente vem falando aqui que é isso. A gente conversa com as pessoas, tem amizade com as pessoas, mas a gente não conhece histórias das pessoas. E conhecer a história das pessoas faz a gente conhecer ainda mais certos aspectos de algumas pessoas. Então, pela sua história a gente consegue entender agora, e eu mais ainda, porque convivi muito tempo, consigo entender
várias coisas assim, tipo, nossa, por causa disso, entendi agora. Não sabia que você era formado em ciências políticas. Tipo, nunca imaginei isso na minha cabeça. Sim. Tanto que quando a gente começou a ler sua bio pra escrever, a Preta falou assim... A gente tá ferrado, né? Porque... Um cara inteligente. Olha isso aqui, sabe? Tipo, meu... E eu falei, caracas, ele tem mestrado. Porra, tipo, eu vou conversar com essa pessoa. Sim. Então, pra gente, conhecer a sua história e de todo mundo que passou por aqui... É, assim, revelador e pra gente super importante. Isso é ancestral. Isso, é ancestral. Eu acho bonito vocês falarem isso, porque... Conhecer as histórias das pessoas faz com que a gente se aproxime muito mais, né? E todo mundo tem histórias, né? Todo mundo tem histórias. E isso faz com que a gente saia de alguns lugares de umas narrativas meio preconcebidas, né? De uma história preconcebida, assim, de que fulano que fez isso, fez aquilo, então ele é assim, assado... Talvez por ele ter mestrado, ele seja isso, seja aquilo, tal. E é uma coisa muito preconcebida. Sim. Então, quanto mais a gente troca essas histórias e tal, mais a gente vai se aproximando também. Sim. Uhum. Né? E desconstruindo umas coisas. Né? Sim. Perfeito. Perfeito. Mas é isso. Obrigado de coração ter aceitado. Eu que agradeço demais. Tô super honrado com esse momento. Não, eu que fico. E vamos continuar aí, que nosso trabalho não para. Não para. E a gente agora precisa trabalhar junto com o da cor. Exato. Já fica o convite aqui. A gente vai fazer alguma coisa junto, sim. Com certeza. Sem dúvida. Galera, a gente quer agradecer todo mundo que assistiu aí e ouviu. Só lembrando, podcast Todo Mundo Pode, sempre às 11 horas, toda sexta-feira, Spotify e YouTube. Então você pode assistir ou pode ouvir também. A gente quer agradecer o Elton Souto, que esteve aqui com a gente, batendo esse papo gostoso, incrível, e que só aumentou mais ainda minha admiração por ele, né? Obrigado, Dandara, que tá ajudando a gente aí com os convidados, né? Ela que fica lá, e aí? Obrigado, Cleiton, que também está na direção do programa. E o Lucas, nosso Z-Rock ali, que sempre está acompanhando nas câmeras, fazendo a sonoplastia. Obrigado mais uma vez. E você que quer anunciar aqui nosso programa, só é conferir lá no nosso Instagram. Entra lá na partezinha de como divulgar o seu qualquer coisa que você tiver aí para divulgar, quer colocar aqui o seu patrocínio, apoio, fica lá a dica e como você pode fazer. A Dandara vai te dar todas as informações, beleza? Aqui, Preta Thaís e Hélio Lima. Lá nas redes, tá, gente? Eu segue aí sigo de nas volta. redes também. E quem quiser também seguir o Elton, que é como... Qual o seu Instagram? @instituto_da cor. Isso. E o meu Instagram pessoal é @elsouto. É isso. Só seguir o Instituto da Cor lá. Vamos aumentar esse instituto aí. Isso aí. Pois é. E aqui, todo mundo pode. Obrigado, galera.